vocês? Espero que sim. Passando aqui para convidar você para assistir mais uma aula no canal do Professor Walter. Então, pessoal, aqui estamos nós, mais uma vez, nesse projeto O Terceirão Fica em Casa, mas não tira férias, aqui em parceria com a Escola Newton Neves e a Escola Paulo Freire, certo? E hoje nós vamos trabalhar aula de filosofia. Nós fizemos aí uma enquete, mandamos para vocês, que dizia o seguinte: os conteúdos que são mais cobrados no Enem são política, ética e moral, contratualismo, iluminismo, existencialismo, epistemologia e filosofia medieval. Então, qual desses conteúdos você gostaria de revisar na aula do Terceirão Não Tira Férias de 2020, aqui na nossa versão? Então, aqui está o resultado. A maioria pediu aqui, 43 pessoas responderam essa enquete, foi colocada lá no grupo, e a maioria respondeu que o conteúdo seria ética e moral, certo? Que seria para revisar nesse momento. Só conferindo aqui o áudio, ok? Todos estão me ouvindo? Bom dia, novamente. Gostaria que vocês respondessem aí no chat. Ok, bom dia, Beatriz, bom dia, Gabriel. Então nós pegamos esse conteúdo de ética e moral para falar para vocês. E aqui nós temos duas imagens que traz aqui uma reflexão sobre a ética, né? A primeira imagem diz o seguinte: pai, o que é ética, moral, decência, verdade, caráter, probidade, honradez? Aí o pai do menino diz o seguinte: se nem o presidente da República sabe, você vai querer que eu saiba? Já está chamando aqui o presidente de presmente, né? A outra diz assim, mostra a professora pedindo para um aluno escrever a palavra ética na lousa, no quadro, e o aluno chega lá e diz: roubaram o giz, professora. Né? Roubaram o giz. Então, essas duas imagens aqui, eu queria que vocês colocassem aí no chat, ou eu vou permitir aqui abrir o microfone. O que ela diz para vocês? O que ela significa? Qual é a reflexão? Como é que você entende essas duas imagens aqui falando sobre ética? Liga aí o microfone e vamos interagir. A outra imagem sobre a ética, ela mostra aqui o reservatório e mostra as pessoas, um reservatório de uma espécie de reservatório tipo de água. Então aqui nesse reservatório, nós temos aqui a medida, né? E aqui o fundo desse reservatório, como se fosse uma espécie de reservatório de água. E as pessoas que estão aqui em cima, e eles dizem o seguinte: o nível nunca esteve tão baixo. O nível de quê? Do reservatório. E esse reservatório aqui não é um reservatório de água. Esse aqui é o reservatório da ética e da moral. Isso significa o quê? A ética e a moral estão em decadência. Ok, Beatriz. Obrigado. Então, a ética e a moral estão em estado de decadência. Mas o que é a ética? O que é a moral? Certo? Nós vamos deixar no link desse vídeo aqui, postar no grupo depois, uma outra aula que fala sobre o conceito de ética, o conceito de moral. Aqui é apenas uma revisão,
certo? Nessa primeira imagem, a gente já vê que a nossa sociedade tem um problema. Tem um problema, passa por uma crise na ética, uma crise na moral. Podemos chamar isso de crítica, de crise na ética, na moral. Por exemplo, a corrupção. Nós podemos dizer que a corrupção é uma crise da ética, é uma crise da moral, ou algo que a gente ouve falar e diz assim, mas isso é normal, todo mundo faz. Eu posso chamar isso de crise? Qual é a referência que eu estou tendo para vivenciar esses atos? Né? Então, os atos, as ações humanas, elas são classificadas em 3 dimensões. Elas são analisadas, refletidas em 3 dimensões. Nós temos aqui a dimensão da ética, a dimensão da justiça e a dimensão da religião, que tenta moldar, todos eles aqui trazem uma ideologia, um modelo de comportamento que é colocado para o homem, para a nossa prática. E o problema da ética, o problema da moral, ele se dá quando a ação que uma hora não era orientado por nenhuma dessas dimensões, passa a ser tratado como normal. Uma coisa anormal passa a ser tratado como uma coisa normal. Então, no campo da justiça, uma ação, ela pode ser legal ou ilegal. No campo da religião, uma ação do homem, ela pode ser pecado ou ela pode não ser pecado, certo? E no campo da ética, nós temos as ações que se classificam em 3 tipos. Uma ação, ela é moral, quando ela é praticada dentro do parâmetro da moral, ou ela é imoral, quando ela é praticada fora do parâmetro da moral, ou ela pode ser amoral, quando ela não convém com a moral, porém é praticada por alguém que é incapaz de julgar o que é certo, o que é errado. É uma ação que não pode ser tomada como exemplo, certo? Não é uma ação moral. Mas também não é uma ação imoral, porque nós não podemos atribuir culpa de prática nessa ação. Por exemplo, uma criança andar aqui de cueca no meio da sala, no meio da escola, né? Agora vai eu com 38 anos andar de cueca no meio da escola. Não posso, né? Mas uma criança de 2, de 3 anos pode andar, determinada conveniência, né? Só um exemplo. Então, assim, no campo da justiça, a gente tem que, quando a ação é legal, quando ela está dentro do parâmetro da lei. Quando é que ela é ilegal? Quando ela não está em conformidade com a lei. Porém, nesse aspecto, nós temos aqui 2 imagens que explicam isso aqui, ó. Estou dizendo aqui em cima. Tudo que é ilegal é imoral, mas nem tudo que é imoral é ilegal. Parece um trocadilho de palavras, mas tem um significado. Nessa primeira imagem aqui, nós temos 2 mulheres na praia. Nós poderíamos dizer que
eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam aí no chat. Qual dessas mulheres aqui poderia ser a mulher brasileira? E qual delas poderia ser uma mulher muçulmana? Responda aí no chat. Brasileira, a que está de biquíni. A muçulmana, a que está vestida na praia. Olha, legal. A brasileira, essa daqui. Eu pergunto para vocês, a mulher brasileira é ilegal ela tomar banho na praia vestida de biquíni? Não. É proibido aqui no Brasil? Brasil, No Brasil, não. não. Sim. No Brasil, não é. Não é ilegal, né? Portanto, aqui no Brasil, não temos essa restrição. Lá para as regiões muçulmanas, a prática dessa mulher brasileira aqui, ela é ilegal. Portanto, tudo que é ilegal se torna imoral. Por quê, professor? Porque você está violando uma regra. Você já está violando uma lei normativa do país, né? Então, a partir desse momento, toda ação que você comete, que ela é ilegal, ela é imoral. Ah, tá. Vamos para outra imagem. Entendido aqui? A análise dessa imagem aqui? Ok? Escrevam aí ou falam. Falem aí. Certo? Ok. A outra imagem, ela completa o sentido da frase aqui. Nem tudo que é imoral é ilegal. Aqui, gente, aparentemente nada de anormal, não é? É uma dança. Se não me engano aqui, a dança dos famosos. Mas precisamente aqui a gente poderia atribuir um movimento da dança do funk. Não é isso? Tem alguma coisa de ilegal aqui para a nossa sociedade brasileira? Não. Agora, do ponto de vista moral, isso aqui eu posso considerar como algo inconveniente para algumas situações? Sim ou não? Sim. Sim. Eu posso imaginar essa cena aqui no altar de uma igreja durante uma missa? Não, professor. Nunca, né? Porém, é algo que é imoral, mas não é ilegal. Então, por isso, nem tudo que é imoral é ilegal. E aqui a gente tem esse exemplo aqui, certo? Passando aqui, nós temos um resumo do professor Mário Sérgio Cortella. Isso aqui é só uma revisão dos conteúdos de ética, do conceito de ética e moral. O professor Mário Sérgio Cortella diz assim: ética é um campo da filosofia, né? Área da filosofia que trata da reflexão. E o Mário Sérgio diz assim: ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quero, devo, eu posso, né? Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero fazer. Eu não quero praticar. Certo? Eu sei dançar funk, né? Mas eu não quero dançar funk, né? Então isso orienta uma ação. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. Ah, eu quero dançar funk, mas o ambiente
é propício a essa ação, né? E tem coisas que eu devo, mas eu não posso. Eu devo fazer, mas eu não posso. Eu não posso por quê? Porque existe algo que me impede, seja no campo da justiça, seja algo que coloca isso como sendo uma ação ilegal, ou seja, no campo da religião, que vai dizer na minha consciência moral que aquilo que eu deveria fazer, mas eu não posso, né? Eu não vou fazer, eu vou ter que julgar isso aí, né? Eu devo fazer, mas eu não posso. Eu não posso. Por exemplo, eu estou precisando muito de dinheiro. De repente, eu entro numa sala de um amigo meu e encontro uma quantidade de dinheiro. Eu devo, né? Mas eu não posso. Eu não posso. Por isso que aquela letra da música do Robson, de honestidade passou a ser virtude. Honestidade está relacionado ao caráter e não à virtude. Ao caráter da pessoa. Por isso é que há essa distorção do campo da prática da moral. E aqui esse quadro, ele resume o que é ética e o que é moral. A ética é a reflexão filosófica sobre a moral, é o caráter teórico, enquanto que a moral tem caráter prático, com a força normativa, é uma regra, né? É uma regra. Eu não posso fugir àquela regra. Por que ela tem uma força normativa? Necessariamente, essa regra não está escrita em algum lugar. Mas há uma força de norma que me impede a cometer tal ação. A ética, ela é atemporal, ela é permanente, ela tem um caráter de ser universal. A moral, ela é temporária, ela é local, ela é cultural. Lembram lá daquela imagem? Por que a mulher brasileira pode banhar na praia de biquíni e a mulher muçulmana não pode banhar de biquíni? Porque a moral que orienta a cultura muçulmana é diferente da moral que orienta a cultura brasileira. Por isso que nós temos diferentes interpretações no aspecto da moral, certo? E justifica aquilo que é certo para mim e aquilo que é errado para outra cultura. Muitas vezes, uma ação que pode ser errado para mim é certo para outra cultura. E por aí vai. A ética, ela é princípio. A moral são aspectos de condutas específicas. São aspectos de condutas específicas. O que é isso? São características próprias de determinados locais, de determinados grupos. Eu vou colocar aqui um exemplo, talvez ajude vocês a entender. O futebol. O futsal, futebol de salão, futebol de campo. Os três esportes, 3 modalidades de esportes. A princípio parecem ser a mesma coisa, mas não são. Nas regras oficiais tem alguma coisa que os diferenciam, que as diferenciam essas modalidades. Seja a regra de você bater um lateral, seja a regra de você, a quantidade de jogadores, e por aí vai. Mas alguma coisa ali diferencia o futebol de campo, o futebol de salão, né? Dessas modalidades. E o futebol de quadra, né?
A ética é a ciência que estuda a moral, tá? Diretamente relacionado à política e à filosofia. Lá nos clássicos, Aristóteles, está lá na aula 1, nós vamos colocar aí no link da descrição. Enquanto a moral está relacionada com os hábitos e os costumes. E esses hábitos e costumes são determinados por grupos sociais. Por fim, aqui nessa revisão, o Mário Sérgio vai dizer que a moral muda através dos séculos e dos costumes. Logo, algo hoje considerado ético pode não ter sido no passado. Logo, um relacionamento homoafetivo que era comum na Grécia 2.400 anos atrás, passou a ser errado na Idade Média e volta a ser normal nos dias atuais. A ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a sua prática. A ética, ela orienta os princípios e responde às perguntas: por que eu faço ou não faço determinada ação? Eu não posso simplesmente fazer uma ação simplesmente e atribuir essa responsabilidade a outro. Eu estou fazendo isso porque todo mundo faz. Não, um erro não justifica outro. Né? Por exemplo, eu pegar um aluno colando na hora da prova. Professor, isso aqui é normal. Todo mundo cola. Quem nunca colou? Né? Quem nunca colou na prova, que escreva aí um bom dia pra gente no chat. Ninguém vai escrever bom dia. Então significa dizer que todo mundo colou na prova? Me responda aí no chat. Ou vocês não entenderam a piada? Vou perguntar novamente. Quem nunca colou? Talvez sim, Vaninha Santana. Vamos deixar isso de mão, né? Tá certo. Então, gente, terceirão fica em casa, mas não tira férias. Vamos praticar. Vamos responder aqui algumas questões para a gente finalizar às 9 horas e vocês assistirem a aula da SEDUC. Prontos? Preparados? Primeira questão. Um detalhe, gente. São 8 questões que a gente escolheu aqui e essas 8 questões, elas caíram no Enem. Para vocês verem como que esse conteúdo sobre ética e moral, ele cai nas provas do Enem. Primeira questão caiu no Enem de 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Isso aqui, gente, não é de agora. Isso aqui é da Kant. Immanuel Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Isso aqui é tão forte que lembra os nossos dias, né? A gente dando um jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. Então, vamos lá. De acordo com a moral kantiana,
A falsa promessa de pagamento representada no texto quer dizer o quê? Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal, que é proposto pelo Kant, age de tal maneira para que a atuação seja tomada de maneira universal. O Kant não diz, na metafísica dos costumes, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ele diz o seguinte, analisa a atuação. O que você está fazendo pode ser tomado como referência para valer de forma universal, como norma universal? Você, em outras palavras, você gostaria que a outra pessoa te enganasse? Né? Você gostaria que essa ação virasse moda? Né? Letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Maquiavel aqui. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Seria a letra C. De acordo com a moral kantiana, essa falsa promessa de pagamento, ela representa uma oposição ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Entenderam? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ligue o microfone e fique à vontade. Ou então só me confirme aí para que eu possa prosseguir. Ok. Questão 2. Panayotis Zavos quebrou o último tabu da clonagem humana, transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto, no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou Zavos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão do campo da bioética, que, entre outras questões, a bioética se dedica ao quê? Letra A. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Podem tentar responder aí, gente. Acompanhe aí. Tentem responder aí. Vocês não estão interagindo e eu não estou gostando. Letra B. Legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais do planeta. A bioética, ela tenta relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal. Ou a bioética trata de legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal. Ou a bioética, entre outras questões, se dedica a fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células tronco para uso em seres humanos. Qual seria aí a resposta? Letra A, Beatriz Monteiro. Alguém concorda ou discorda? Refletir sobre as relações entre o verdadeiro, entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Parabéns, Solene, Fran,
Sandy, né? Então, a bioética, ela, entre outras questões, ela dedica-se a refletir sobre essa relação entre conhecimento da vida, bio, né, e os valores éticos do homem. E acompanha todo o processo de pesquisa científica, seus procedimentos que tem a ver com a vida. Questão 3 caiu no Enem de 2015. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é o resultado de quê? Determinações biológicas, verdades objetivas, mandamentos divinos, inquestionáveis, convenções sociais ou sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. O que vocês dizem aí? Vamos lá, respondendo. Trasímaco era um sofista. Né? Uma questão aí que vocês perderam, né? Questão 3. Perderam já duas questões. A questão 1 e a questão 3. Estou anotando aqui. Então, para ele, o Trasímaco, a correlação entre justiça e ética é o resultado de convenções sociais, resultantes de interesses humanos contingentes, né? Seriam esses interesses humanos contingentes? São interesses humanos que, em alguns momentos, podem ser falsos, podem ser verdadeiros, podem ser válidos ou podem ser inválidos, certo? Quarta questão. Vamos se preparando aí para responder. Enem 2017. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Aí aqui a pergunta. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma, letra A, fundamentação científica de viés positivista, convenção social de orientação normativa, transgressão comportamental religiosa, letra D, racionalidade de caráter pragmático, letra E, inclinação de natureza passional. Letra D. Os parâmetros da ação indicada no texto em conformidade com uma racionalidade de caráter pragmático. O que é um caráter pragmático? Aquilo que une teoria e prática. Foi do ano passado essa daqui. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem estas características, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade,
Por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para qual ela lhe foi dada? Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? Letra A, o desvio da postura celibatária, a insuficiência da autonomia moral, o afastamento das ações de desapego, distanciamento das práticas de sacrifício, violação dos preceitos do Velho Testamento. Letra E. Qual seria aí a alternativa que vocês marcariam se estivesse fazendo essa prova? Maiana disse que marcaria a letra B. B de abóbora. Mas alguém marcaria também a letra B? Sim. Laiane, Solene, Gévia. Letra B, insuficiência da autonomia moral. A punição divina, ela tem como fundamento a insuficiência da autonomia moral. Em outras palavras, Deus concede o livre-arbítrio, mas você tem uma autonomia moral para resolver isso, para praticar uma ação, para decidir se faz ou não. Lembram do que eu falei no início? Que as ações elas não podem ser praticadas, porque todo mundo faz. Eu vou colar na prova, mas isso aqui todo mundo faz. A questão é você ter autonomia moral para dizer, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Eu vou fazer porque isso se justifica e não justificar uma coisa, um erro, usando um outro erro, né? Você precisa ter essa autonomia da moral. Caso contrário, castigo divino, né? Então, o comentário aqui diz o seguinte: para Agostinho, Deus dotou os seres humanos de autonomia. A finalidade dessa dádiva é a possibilidade de agir livremente e em conformidade com seus ensinamentos, não para pecar. O pecado é efeito da capacidade humana de falhar no uso de sua liberdade, fundamentada na insuficiência de sua autonomia moral, devendo assim prestar contas de seus erros e assumir a possível punição de Deus. As outras alternativas estão erradas porque, letra A, condição do celibato, não é uma regra para todos os seres humanos, assim não fundamenta a punição divina. Então só vai punir quem tem o celibato. Letra C, o afastamento das ações do desapego pode ser compreendido como um desvio, mas não comportam todas as possibilidades de pecado. A letra D, o sacrifício em Santo Agostinho é compreendido como a união dos humanos com Deus. Assim, as práticas de sacrifício são a doação de si como forma de oferta a Deus, através de seus semelhantes. É uma forma de você tentar se igualar, imitar-se a Deus, né? O distanciamento dessas práticas poderiam levar os seres humanos a um distanciamento de Deus e uma possível punição, mas não é o fato principal que sustenta. Tanto é que sacrifícios, eles são opcionais na vida cristã, né? Letra E, não é a letra E. A filosofia de Agostinho é fundamentada nos preceitos do Novo Testamento e principalmente na figura de Cristo. Assim, a violação dos preceitos do Velho Testamento não fundamenta a punição divina. Endossando aqui, o Antigo Testamento ele se justifica pela lei e o Novo Testamento é a dispensação da graça. Outra questão do ano passado, gente. Olha aqui. Texto 1. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. É o Kant, Crítica da Razão Pura. O comentador do Kant diz assim: duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado do céu dentro de mim. A releitura pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano.
Letra A, possibilidade da liberdade e obrigação da razão. Letra B, a prioridade do juízo e a importância da natureza. Letra C, necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Letra D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Letra E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Letra E. Acertou, Maiana. Letra E. A releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano: interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. A fenomenologia é uma forma de interpretar o fenômeno como ele se apresenta. Então, o comentário dessa questão aqui é que no trecho retirado do livro Crítica da Razão Prática, Kant afirma duas ideias centrais. Primeiro, a interioridade das normas morais como um juízo a priori inato. O mundo como um fenômeno, uma manifestação impossibilitando o conhecimento das essências das coisas, a coisa em si. As outras alternativas, elas estariam erradas, por quê? Letra A. Não estão em causa a possibilidade da liberdade e a obrigação da ação, mas a lei moral em mim. Letra B. Kant compreende a natureza a partir dos seus viés fenomenológicos. Sua importância se dá a partir do conhecimento humano, a forma como eu vejo essa natureza. Letra C. No pensamento kantiano, a boa vontade está subordinada à ideia do dever. A ideia do dever. Vale ressaltar que a crítica de Kant à metafísica diz respeito à metafísica tradicional. Apesar de Kant, letra D, apesar de Kant reforçar a ideia de autoridade da razão, ele expõe os seus limites e valoriza também o campo empírico através dos fenômenos. Então, o pensamento kantiano ele é marcado pela tentativa de conciliar tradição racionalista com o empirismo. Questão 7. Enem 2011. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos ladrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais, elas são, letra A, decorrentes da vontade divina e por esses motivos elas são utópicas, impossíveis de serem praticadas. Letra B, são parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Letra C, as normas morais são amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Letra D, elas são criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Letra E, as normas morais elas são cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Letra D, são criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual se deve se submeter perfeitamente. Então, o distanciamento entre reconhecer e cumprir se dá por isso, porque elas são criadas pelo homem e toda lei, toda norma, ela tem uma intenção. E nem sempre essa intenção ela é de acordo com o contrário, com a outra parte. E aí o que é que precisa ser feito?
para equilibrar isso aí? Precisa ser feito, chegar num acordo. Né? Precisa procurar o meio termo entre virtude e o excesso dessas virtudes. Seria o reconhecimento e o cumprimento dessas leis. A última questão, a figurinha aqui do lado diz assim, tome, a malfada entregando aqui as moedas para a mãe dela. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Aí a mãe dela diz o seguinte, inquilino? Que inquilino? Aí ela diz assim, esse que a gente tem aqui dentro. E bate aqui no peito. A figura do inquilino, nem em 2016 aqui, ó. A figura do inquilino, ao qual a personagem da tirinha se refere, é o quê? Letra A. Constrangimento por olhares de reprovação. Letra B. Costume imposto aos filhos por coação. Consciência da obrigação moral, é o que faz ela não ficar com os trocos, as moedas da padaria. É uma pessoa que habita na mesma casa, ou mora numa casa alugada. Ou é o temor do possível castigo. Né? Todo mundo dizendo aqui que é a letra C de escola. Perfeito. É a consciência da obrigação moral que nós temos que ter dentro de nós. Com essa consciência dessa obrigação moral, a gente consegue praticar as ações certas, as ações corretas, seguindo a nossa consciência de obrigação moral. Meus queridos, muito obrigado e até a próxima aula. Deixo aqui o meu abraço a todos.